Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Queremos louvar a Deus por mais esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Estamos terminando este ano de 2022 e prestes a iniciar o 2023, mas graças ao Deus Todo-Poderoso, continuamos esperançosos na sua volta e na nossa subida para estar com Ele nos céus. Agradeço a você que é o nosso cooperador, nosso ajudador, você que tem orado por nós. Eu agradeço penhoradamente o seu favor em oração e também tenho orado por vocês. Continuemos propagando esta palavra. Quando puder, assista aos vídeos, encaminhe-os para outras pessoas e assim estaremos fazendo a obra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 56. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Glória a Deus. Nós estamos, então, falando sobre o tema A Fuga dos Discípulos. Meus amados, vamos falar um pouco de uma fase muito triste da igreja, quando o seu líder maior, o Deus encarnado, foi perseguido pelos ímpios, pelas autoridades judaicas, e o final foi a morte. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Amados irmãos, a morte de Jesus não foi algo repentino, não foi algo inesperado. Ele já havia avisado aos discípulos, só que os discípulos não criam ainda nessa doutrina, na doutrina da morte e ressurreição do Senhor, para que nós fôssemos salvos. No capítulo 25, e versículo 36, Jesus começa a sua agonia, a sua tristeza, o seu sofrimento anterior à sua morte. A Bíblia diz que ele procurou um lugar para orar e levou 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Era sempre esses que ele levava. E pediu que eles ficassem ali assentados, orando. Mas quando ele orou, foi lá, orou e voltou, eles estavam adormecidos. A Bíblia diz que eles estavam dormindo. Jesus os acordou e repreendeu, dizendo: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. E isso, irmãos, todos eles tinham dito que, se fosse possível ou se fosse preciso, morreriam pelo Senhor. Quando Jesus disse que naquela noite o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersadas, Pedro disse: eu não vou me dispersar. Jesus disse: Pedro, você, nesta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele disse: não, eu não vou fazer isso. Se precisar morrer, eu morro. E os outros discípulos também disseram: nós morreremos. Mas nada. Quando Jesus estava lá em agonia orando, eles estavam dormindo. Jesus voltou, repreendeu, voltou a orar. Quando retornou pela segunda vez, eles estavam dormindo de novo. Então eles não estavam dispostos a sofrer um pouquinho só pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus é que veio para nos salvar. Os sofrimentos estavam sobre ele para que nós fôssemos sarados, diz o apóstolo, diz o profeta Isaías. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ele
antevendo a morte, ele vai orar e pede a Deus que passe aquilo, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que nós não teríamos outra oportunidade, nós não teríamos outro meio, outra forma de alcançarmos a salvação, senão pela sua morte vicária, isto é, a sua morte por alguém que não merecia. É a morte por outra pessoa. Glória a Deus. Então, meus amados, quando Jesus é preso, a hora mais necessária, como homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas como homem ele seria morto, como homem ele seria sepultado, como homem ele foi perseguido, como homem ele foi preso. E está escrito, quando ele foi preso, todos os apóstolos que antes diziam que iam morrer por ele, e enquanto ele orava, eles dormiam. Os apóstolos que disseram que estavam prontos a morrer por ele, corresse qualquer perigo que fosse. Quando Jesus é preso, que precisava então da ajuda, do apoio, a Bíblia diz que todos, sem exceção, fugiram. Todos fugiram. E quem ficou ali? Só ficou Pedro, correndo de longe, para que se cumprisse a profecia do Senhor Jesus Cristo, que tinha dito que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Mas quando o galo cantou, que ele negou, a Bíblia diz que saindo dali, chorou amargamente. Nem Pedro ficou na hora que Jesus foi preso. Nem Pedro participou do sofrimento de Jesus anteriores à sua morte. Pedro que disse que morreria por ele. Os demais que disseram que morreriam por ele, exceto Judas, que o havia traído. 11 deles disseram que estavam prontos para morrer por ele. Todos eles fugiram e deixaram o mestre sozinho. Deixaram o mestre sendo julgado, injustiçado, escarnecido, sozinho. Queridos irmãos, nos dias de hoje não é diferente. A gente está assistindo as pessoas abandonando Jesus por qualquer coisa. E existe hoje também, o que sempre existiu, mas hoje está mais em voga, o abandono teórico. Aquele que as pessoas abandonam Jesus, mas permanecem nas igrejas. Elas largam Jesus, elas se desviam, mas permanecem nas igrejas para desviar outros. Elas perderam a doutrina, esqueceram-se do ensino, cauterizaram as suas mentes, como diz o apóstolo Paulo, e agora estão prontas para fazer o mesmo com outras pessoas. Jesus foi abandonado pelos discípulos e Jesus está sendo abandonado ainda hoje. O nosso rei Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. O que aconteceu ontem é o que vai voltar a acontecer. E já está acontecendo, meus amados irmãos. Pessoas que estão nas igrejas, que empunham a Bíblia, que dizem que são crentes, mas a vida é triste. São mentirosos, pessoas mentirosas. São pessoas que estão no mundo mesmo. Elas estão no mundo se escondendo na igreja. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus virá buscar a igreja. E só irão os salvos. As igrejas, os templos estão cheios. Os templos estão abarrotados de pessoas. Mas só irão para os céus os salvos, os crentes, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que não abandonam Jesus por uma balada. Aqueles que não abandonam Jesus pela droga. Aqueles que não abandonam Jesus pela mentira, pela falsidade.
pela intriga. Aqueles que não abandonam Jesus por presentes, aqueles que não abandonam Jesus por dinheiro, esses irão para o céu. Mas a gente vê hoje que o dinheiro, mulheres, o poder desvia muitas pessoas. As pessoas se esquecem de Deus facilmente quando estão embrenhadas nessas três coisas: poder para mandar ir, para mandar voltar; dinheiro para comprar o que quer, para passear, para esnobar; e mulheres. Mulheres estão se escondendo nas igrejas. A vida é triste, a vida é terrível. São pessoas que não têm compromisso com a verdade. São pessoas que não têm compromisso com o que é sério. Mas estão nas igrejas. E Jesus disse já lá nos evangelhos, eles estão lá. Mas no dia da colheita, Jesus vai dizer: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Não, mas nós pregamos em teu nome, nós profetizamos, Não, eu não conheço. São os que estão escondidos lá nas igrejas. É como a parábola da moeda que se perdeu em casa. Assim tem vários perdidos nas igrejas. E não só aquele que está lá no banco, não. São os líderes também. São muitos líderes que estão perdidos nas igrejas, na própria liderança. Glória a Jesus. Eles sabem perfeitamente que já não trabalham para Deus, que já não encaminham as almas para o céu, mas estão lá. Estão usufruindo das benesses, estão contrariando alguns, mas não largam as posições que ostentam. Os discípulos abandonaram aquele de quem eles viram tantas maravilhas, tantos milagres. Abandonaram aqueles que fez cegos voltarem a ver, aqueles que fez leprosos serem limpos, paralíticos levantarem-se e saltarem, aquele que fez com que Pedro caminhasse sobre as águas e ele mesmo caminhou. Tanta coisa eles viram. Mesmo assim, na hora H, fugiram. Glória a Deus. Que o Senhor, meus amados irmãos, nos abençoe e nos guarde desse fracasso, do fracasso da fuga. Fugir de Deus, largar a Jesus por qualquer coisa, pensando que Jesus é injusto. Não, Jesus não é injusto. O prêmio da salvação é algo movido pela justiça. E Jesus já disse que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Ele diz também que quem quer ir após ele tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Aqueles que vivem por eles próprios, ostentando as suas posições aqui na terra, não irão para o céu. Então, que Deus, o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.